Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Ezequiel, faço parte da Igreja Fonte de Água Vivos, Assembleia de Deus. Vim aqui nessa tarde deixar uma palavra para os irmãos a qual estava meditando. Se encontra no livro de Atos, no seu capítulo 6, mas também irei falar um pouco sobre Atos capítulo 5, no verso 34, a qual aqui no verso 34 os discípulos eles acabam sendo presos, levados ao Sinédrio. Sinédrio, um local onde se reuniam, sacerdotes, escribas e homens da lei, para poder julgar segundo a lei de Moisés, segundo o Sinédrio. E vemos também que ali nesse próprio Sinédrio fazia a constituição de 71 pessoas, aonde acabei de falar, se reuniam essas 71 pessoas, dentre eles sacerdotes, escribas e judeus. Então vemos ali que tinha pessoas que faziam parte dessa conjunção ali no Sinédrio para poder julgar com justiça segundo a Torá e também segundo a lei dos 5 livros da lei, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Vemos aqui que no capítulo 34 que os apóstolos eles são presos, 5:34 eles são presos e ali eles passam pelo Sinédrio. Mas ali vemos também que Gamaliel é um homem renomado e respeitado na cidade de Jerusalém, onde foi constituída a primeira, o segundo templo, a igreja de Jerusalém, uma das grandes igrejas, onde praticamente no século I ali, na dispersação dos discípulos para fazer o ide do Senhor, foi constituída. E nós vemos ali que os discípulos acabam sendo presos por estar falando o nome de Jesus Cristo, estar praticando o cristianismo. Para eles era uma seita, havia começado uma nova heresia, assim como várias outras heresias antes de Cristo que vinha sendo combatida, como de Alexandre o Grande, como César, chamado de Otávio também, o famoso César, o imperador. Vemos também sobre Alexandre, que praticamente naquela época conquistou toda a Palestina, falado que conquistou o mundo, Ali ele queria conquistar a Palestina e acabou conseguindo. A Palestina é um lugar de comércio, onde era um lugar muito visado e onde ali havia bastante judeus, que seguia a Deus. Então vemos ali que Alexandre ele trouxe o helenismo. Então vemos que a heresia ela veio sendo contrariada, vem sendo combatendo desde antes de Cristo. Mas vemos que ali também no helenismo foi todo preparado um palco para que Jesus Cristo viesse. E vemos agora no capítulo 5 de Atos que os apóstolos eles acabam sendo presos. E agora nós vemos que o cristianismo acaba virando uma heresia aos olhos dos judeus, que adoram a Deus e não aceitavam Jesus Cristo como único Salvador, como mediador. Então nós vemos que os apóstolos acabam sendo presos, acabam em prisão. E vemos ali que houve um grande tumulto ali no Sinédrio, pessoas julgando segundo cada testemunho, cada falar, mas vemos que um homem ele se levanta do Sinédrio, que foi Gamaliel. Ele se levanta e fala, que se soltai os homens, dá referência de 2 homens na Bíblia, a qual muitas pessoas seguiram, mas acabaram virando pó e perecendo com ele. Então ele fala que se realmente essa constituição, essa conjunção de pessoas que estão se levantando no nome de Jesus Cristo Nazareno for realmente de Deus, ela vai perecer. Mas se ela não for de Deus, ela não vai ser contínua na terra, ela vai fracassar. Mas ele fala que se ela for de Deus, era para que eles não contrariassem. Por quê? Porque se fosse de Deus, eles estariam indo contra Deus. Então era melhor que ele soltasse aqueles homens. E eles acabam escutando Gamaliel por ser um homem bem respeitado, um homem renomado naquele lugar e um homem cheio de conhecimento.
Só que os apóstolos ainda acabam sendo açoitados. Nós vemos aqui ainda no capítulo 41, né? Nós vemos que os apóstolos são açoitados e aí se retiram do sinédrio, mas eles não se retiram chorando, eles não se retiram sentindo dor. A palavra do Senhor vai falar aqui que eles se retiram alegres. Por que alegres? Porque eles foram açoitados pelo nome de Cristo. Então eles viam ali que o nome de Cristo estava valendo a pena ser pregado. E eles sabiam ali, através daqueles açoites, que viriam afrontas, viriam muitas coisas ainda. Muitas das vezes vem afrontas, vem dificuldades, e nós paramos no meio do caminho. Nós não se alegramos perante a dificuldade. Mas uma referência dos apóstolos aqui é que, mesmo sendo açoitados, mesmo estando perante ao sinédrio, imagine você perante a pessoas que te condenam, que pode te colocar dentro da prisão. Ali a Bíblia não relata aqui que eles tiveram medo. Eles enfrentaram, e ainda foram açoitados, foram defendidos por um homem sábio, e foram soltos. E saíram dali alegres, porque eles viam que valia a pena pronunciar o nome de Cristo. Agora vamos falar do capítulo 6, onde também que nós vemos que foram constituídos diáconos, né? Foram chamados 7 homens, cheios do conhecimento, cheios do Espírito Santo, porque ali havia uma distribuição de alimentos, e acabou que os gregos acabou debatendo com os apóstolos, porque naquele tempo iam se aumentando a quantidade de apóstolos, e nós vemos que iam também se aumentando a quantidade de convertidos, de novas pessoas transformadas em Cristo. E vemos ali que dentro desses gregos ali, convertidos ao cristianismo, a Cristo, né, nós vemos que eles começaram a debater. Os gregos começaram a reclamar, né, contra os hebreus, por eles estarem recebendo alimento primeiro na frente deles, as viúvas, né, recebendo alimento na frente deles, e eles acabando se esquecendo das viúvas dos gregos. Então nós vemos ali que é uma discussão. Então os discípulos, eles falam, né, para procurar homens cheios do conhecimento, cheios do Espírito Santo, para poder estar ali colocando eles para poder fazer esse trabalho, né, que diáconos no grego quer dizer servir. Então nós vemos aqui que esses homens foram levantados para servir aquele lugar, servir as viúvas, servir aquele local. Mas nós acabamos vendo que desses homens foram constituídos Estevão, Filipe, Prócoros. Vemos também que foram Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. E também vemos aqui que Nicolau, né, ele era um convertido ao judaísmo da Antioquia. Então nós vemos que foram homens levantados de fé, homens levantados, vistos com semblante resplandecente, com o Espírito Santo nele, homens fervorosos. Então nós vemos aqui que não é qualquer pessoa que é levantado numa obra, não é qualquer pessoa que pode estar numa obra fazendo um trabalho de Cristo. Nós vemos aqui que as pessoas que eram escolhidas eram as pessoas cheias do Espírito, cheias do conhecimento. Tem muitas pessoas que viram para mim e falam que a teologia, para que fazer teologia? Para que fazer bacharel em teologia? Para que? Conhecimento é importante. Temos que ter conhecimento da palavra. Quantas pessoas que estão sendo enganadas por esse falso evangelho que está se espalhando nesse mundo. Falso evangelho, falso testemunho, falsas visões, falsas revelações, com o nome de Deus na boca, enche a boca para falar do nome de Deus, mas o coração está vazio de Deus. Então encher a boca é fácil, pronunciar o nome de Deus hoje em dia está sendo fácil para essas pessoas, mas encher o coração de Deus está sendo difícil, encher o coração do Espírito Santo está sendo difícil. Mas nós vemos aqui pessoas que tinham o coração cheio do Espírito Santo e além disso tinham a boca cheia de Deus. Então nós vemos que são levantados. Nós vemos que um deles se destaca aqui no meio do texto, no capítulo 6, que é Estevão, né? Nós vemos que Estevão era um homem que pregava o evangelho, falava da palavra do Senhor dentro das sinagogas.
dentro das sinagogas ali, né, dos libertos. Por que sinagoga? A sinagoga aqui no capítulo 6 é um local onde vinham muitos viajantes, peregrinos, turistas, mas esse lugar era um lugar de reunião para poder estar fazendo um debate teológico, para poder estar falando da palavra. Então nós vemos aqui que Estevão, ele estava neste lugar e ele pregando ali, falando sobre Cristo. Essas pessoas acabaram se esbarrando nele e começaram a discutir com ele naquele ambiente. Então nós vemos aqui no capítulo 6 que duas desses distintas pessoas, esses distintos povos que discutiram com Estevão, era dos sirineus, né, da cidade de Cirene, uma cidade muito cultural na época, no século I, né, se eu não me engano no século II, eu vou ficar aí no século I, ou também na antiguidade, né, que ela não foi instituída no século I, mas também serviu como cultura também antiga. E nós vemos também aqui que um deles também, além dos sirineus, também eram os alexandrinos. Nós vemos primeiro aqui que a cidade de Cirene, os sirineus, tem um que é muito de referência na Bíblia, né, que ajudou Jesus a carregar a cruz, mas praticamente não foi uma ajuda, né? Na verdade, os romanos obrigaram ele a carregar porque era uma lei romana ali. Então, não vou entrar muito no assunto para não prolongar o vídeo, mas porém, Simão Cirineu, ele fazia parte da cidade de Cirene. Vemos que era um povo também de cultura, um povo que adorava, um povo helenista, né? Aonde que ali também a cidade tinha várias judeus helenistas, onde que tinha várias pessoas ali que cultuava outros deuses, tinha outras religiões ali na cidade, não era proibido ter só um deus na vida deles. Eles podiam adorar vários deuses, apesar que o helenismo veio através de Alexandre, né? Então ali eles poderiam adorar vários deuses. Então nós vemos aqui que além dos alexandrinos, os sirineus também eram uma cidade helenista, era povo helenista, também tinha essa cultura grega de adorar outros deuses. Nós vemos aqui também então que Estevão automaticamente ele é confrontado, ele é agarrado e levado ao sinédrio também, perante ao sinédrio. Mas o que me chamou mais atenção nesse texto, para não prolongar para o capítulo 7, o que me chamou mais atenção em tudo aqui é as falsas testemunhas que eles apresentaram contra Estevão. Nós vemos aqui que eram pessoas, tanto os alexandrinos como as pessoas da cidade de Cirene, os sirineus, eles eram pessoas conhecedoras da palavra, eles eram teólogos. Nós vemos que era pessoa que era conhecedora. Mas nós vemos aqui que eles eram eles eram, como que eu posso falar? Além de ser politeístas, eles ainda não acreditavam na Trindade. Então eles eram um povo que não acreditava em Jesus Cristo. Eles só acreditavam no Deus de Israel, né, no Deus de Moisés. Tanto que na hora de acusar Estevão, eles falam que Estevão estava cometendo blasfêmia. Colocaram pessoas, subordinaram pessoas, provavelmente. Quando nós falamos de suborno, nós estamos falando de dinheiro. Então provavelmente subordinaram, pagaram pessoas para poder acusar Estevão de blasfêmia por estar falando o nome de Jesus Cristo, pregando sobre o nome de Jesus Cristo. Só que o mais interessante de tudo também é que Estevão ele falava com tanta clareza, com tanta fé, através do Espírito Santo de Deus, que quando ele entrou no sinédrio, todos ficaram fixados no rosto de Estevão, porque eles viam um rosto como de um anjo. Quando nós falamos um rosto como de um anjo, nós não estamos falando que Estevão era um anjo, e sim que o rosto dele estava resplandecente como o rosto de um anjo. Tinha resplandecência porque ele estava cheio do Espírito, ele tinha convicção e fé do que ele falava. Então, muitas pessoas hoje em dia estão no altar pregando, mas não têm a convicção do que está falando. Por isso que às vezes nós não vemos a ação do Espírito Santo. Nós vemos muito emocionalismo, mas não vemos a ação do Espírito Santo, não vemos o sentimento e sentir o Espírito Santo. E Estevão era o contrário, ele tinha esse
ele tinha essa essência do Espírito Santo. Tanto que as pessoas fixaram o olhar no rosto dele porque brilhava, era resplandecente, como o rosto de um anjo. Então nós vemos aqui que pessoas foram pagas para afrontar ele. Quantas pessoas estão sendo controladas por Satanás para nos afrontar? Esse texto aqui ele fala de afronta contra a palavra, porque enquanto Estevão pregava, pessoas os afrontavam. Então, meus irmãos, nós não devemos ligar por afrontas. Quando você está cheio do Espírito, vão te afrontar, porque enquanto seu rosto resplandece, tem pessoas que estão com o rosto apagado. Tem pessoas que olham para você e vê Deus agindo na sua vida e vê que eles não têm o conhecimento que você tem. Às vezes você tem 1 ano de ministério, 2 anos, mas tem pessoas que têm 10 anos que não têm o conhecimento que você tem, que não têm o conhecimento que Deus te deu. Às vezes a pessoa fala, mas eu caminhei tanto com Cristo, eu estou tanto tempo na presença do Senhor e eu ainda não tenho o conhecimento total. Por que ele entrou agora e tem um conhecimento? Você sabe o que é isso, meu irmão? É muita busca. Tem pessoas que entram agora 1 ano, 2 anos, mas parece que está buscando, tem 40 anos. Por quê? Busca constância. Busca constância. Se entregue inteiramente para Cristo para fazer a obra e pregar a palavra. Então eu vejo Estevão aqui com busca e constância, um homem cheio do Espírito Santo. O homem a qual denota nesse capítulo 6, e tem muito prefácio de denotação nesse capítulo 6, porque era um homem cheio do Espírito. E quando você é cheio do Espírito, meu irmão, você incomoda o inferno. Você incomoda pessoas à sua volta. Porque quando você prega arrependimento, quando você prega sobre Cristo, pessoas à sua volta se incomodam. Mas quando você prega prosperidade, quando você prega que vai ganhar um carro, que a pessoa vai ganhar uma casa, Deus está te dando livramento, Deus está te dando isso, Deus está instruindo, isso daí é maravilhoso. Agora prega o arrependimento. Se você pregar o arrependimento na igreja hoje, você nem volta lá. Assim como Estevão, pregar o arrependimento na sinagoga, você nem volta lá na sinagoga mais. Então hoje em dia não é diferente. Se passaram 2000 anos, hoje em dia não é diferente. Aqui se passa no século I, hoje em dia não é diferente no século XXI. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Sigam o meu canal, eu vou começar a fazer os vídeos sobre a palavra do Senhor, sobre a introdução aqui, da teologia sistemática que eu irei estar fazendo sobre a minha exegese, Os irmãos que tiverem curiosidade de assistir o vídeo, ative o sininho, se inscrevam, compartilhem o vídeo, que é muito importante para que a palavra do Senhor seja verdadeiramente pregada, para que a palavra do Senhor venha a ser introduzida nos nossos caminhos de hoje em dia, nesse século XXI, que está tão corrompido pela heresia, por falsos profetas. Que Deus abençoe todos os irmãos, que os irmãos possam ter uma noite maravilhosa, possa também ter um dia de acordar, do amanhecer do outro dia ótimo, e um dia ótimo de trabalho. Que Deus possa também prosperar a vida de vocês espiritualmente e que o Senhor venha abençoar a cada irmão. Fica na paz do Senhor Jesus, e esse é o canal dos Profetas Menores, onde estaremos falando só palavra e só da palavra de Deus. Fica na paz, Deus abençoe.